ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, antes de dar início a mais este vídeo, quero lembrar a você, não assista ele sem assistir os dois anteriores dessa pequena série que estamos fazendo a respeito de Ezequiel capítulo 37. Vamos dar uma olhadinha no texto que vamos estudar. Ezequiel 37, verso 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, os ossos, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Eu fico imaginando o espanto do profeta, vendo os ossos que inicialmente estavam totalmente espalhados, sequíssimos, começando a se juntar, e vendo que sobre eles começou a crescer carne, e sobre a carne começou a se estender a pele, mas ainda assim eram esqueletos. Uma cena com certeza impressionante para Ezequiel. Permitam-me fazer um parênteses aqui. Eu fico pensando como é que eu pude estudar Ezequiel 37 apenas como um tema relacionado com um reavivamento na igreja. Bem, no entanto, o Vale de Ossos Secos é complexo, a visão é complexa e tem um significado extraordinário para os últimos dias. Na verdade, trata-se de uma profecia e, como tal, seu cumprimento está acontecendo exatamente agora, em nossos dias e diante de nossos olhos. Bem, ruídos, rebuliço, ossos se juntando, nervos sobre eles, tudo isso já vimos, mas cresceu a carne sobre os ossos e a pele os cobriu. Após a morte de Theodor Herzl, lembra? Falamos nisso no vídeo anterior. O príncipe dos judeus, em 3 de julho de 1904, outro judeu, Chaim Weizmann, que era mestre em química em uma universidade da Suíça, movido por uma razão que ele nem sequer sabia explicar, ele saiu da Suíça e foi para a Inglaterra, onde ele não conhecia ninguém, não sabia nem falar inglês e nem sabia por que estava indo para lá. No entanto, quando chegou lá, ele fez amizades que o levariam a conhecer Arthur Balfour. Quem era Arthur Balfour? Ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, amigo dos judeus, um estadista de grande influência que, junto com Chaim Weizmann, somou forças que levariam mais tarde à criação do Estado de Israel. Em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial, a partir da Alemanha. Vários países aliaram-se contra a Alemanha e a Inglaterra encabeçou esta aliança. Mas havia algo que estava dando a vitória à Alemanha sobre os aliados. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Os judeus que estavam na Palestina sabiam que uma vitória da Alemanha teria o efeito de um verdadeiro decreto de morte para os judeus em toda a Europa. Mas o que aconteceu? Sir Winston Churchill, sabedor do grande conhecimento de química de Chaim Weizmann, pede que ele desenvolva algo que pudesse contrapor-se ao glicerol usado pela Alemanha e que estava lhe dando a vitória na Primeira Guerra Mundial. O glicerol
era usado para dar mais potência aos explosivos de guerra. E por isso, exatamente por isso, a Alemanha estava ganhando a guerra. Heinz Weizmann, que já tinha conhecimento do glicerol, ele cria e desenvolve, sabem o que? A acetona, outra poderosa substância química que iria dar mais poder aos canhões de guerra e à Inglaterra para obter a vitória sobre a Alemanha. Heinz Weizmann, um judeu mestre em química, que um dia saiu da Suíça, foi para a Inglaterra, sem saber por que havia criado e desenvolvido a acetona, que foi a peça-chave para levar a Inglaterra à vitória, por fim à Primeira Guerra Mundial e salvar os judeus da morte certa. Para compensar os judeus por esta grande salvação dos aliados, graças à acetona, produto que foi desenvolvido por Heinz Weizmann, o ministro, lembram dele? Das relações exteriores da Inglaterra, Arthur Balfour, sendo amigo dos judeus, em 2 de novembro de 1917, publicou um documento intitulado Declaração Balfour. O que era a Declaração Balfour? Ela garantia aos judeus uma pátria no lugar que era, na verdade, indevidamente chamada de Palestina, mas que havia sido, por séculos e mais séculos, desde Abraão, a pátria dos judeus. A carta do chanceler Balfour foi publicada no jornal The Times, com os seguintes termos. Eu vou ler para vocês o original, logicamente traduzido para o português. Caro Lord Rothschild, alegro-me em poder comunicá-lo, em nome do governo de Sua Majestade o Rei, a seguinte declaração de simpatia pelo movimento judaico-sionista, apresentada e aprovada pelo gabinete oficial. A construção de uma pátria para os judeus na Palestina é vista pelo governo de Sua Majestade com bons olhos. Sua Majestade irá fazer tudo o que for de seu alcance para facilitar o caminho rumo a esse objetivo por parte dos judeus. Deves ressaltar, no entanto, que nada deve ser feito no sentido de prejudicar os direitos civis e religiosos dos povos não judeus que vivem na Palestina, ou de prejudicar os direitos e a situação política dos judeus em algum outro país. Pouco tempo depois, as tropas inglesas cercaram Jerusalém na intenção de fazer valer os termos da declaração do chanceler Arthur Balfour. Poucos anos depois, Heinz Weizmann foi eleito presidente da Organização Mundial Sionista e judeus do mundo inteiro começaram de forma mais sistemática a retornar para aquele que em breve seria conhecido como o moderno Estado de Israel. Agora, cada osso já tinha se juntado a seu osso. Cresceu a carne, mas faltava algo ainda a cobrir a carne. A profecia estava se cumprindo passo a passo, da mesma forma que a visão do Vale dos Ossos Secos demonstrava. Mas era como se um corpo estivesse formado, mas ainda faltava a pele sobre aquele corpo e também faltava o fôlego de vida que faria viver aquele corpo, que até pouco tempo era um monte de ossos e que estavam sequíssimos. O que seria essa pele sobre a carne? O que seria esse fôlego de vida que sopraria sobre aquele monte de ossos secos que agora era um corpo? É o que nós vamos ver em nosso próximo vídeo. Então convido você a assistir também o nosso próximo vídeo. Estamos nos aproximando do final do estudo de Ezequiel, capítulo 37. Então, se você gostou e acha que mais pessoas poderiam conhecer esse estudo, compartilhe. E convido você também a se inscrever no canal
youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você.